da minha vida. Me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida. Eu te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Eu me nego, tomo a minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para o Teu prazer. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. E viver da fé para o Teu prazer. Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha casa. E eu peço licença para também entrar um pouquinho na sua casa nesse momento em que nós estamos juntos aqui para podermos compartilhar juntos desse tempo de estudo da Palavra de Deus, onde nós estamos obedecendo a Palavra, no sentido de termos prudência e ligados também àquilo que é de importante no estado nosso, e nosso conselho, nosso presbitério, da IPB e de tantas outras comunidades cristãs e religiosas também, que têm atentado para o que tem acontecido no Brasil e no mundo em relação a essa pandemia.
e nós estamos disponibilizando, portanto, nesse período, as mensagens transmitidas ao vivo ou não. Essa exclusivamente tem sido ao vivo aqui, nas redes sociais e nos canais possíveis da Igreja Presbiteriana Central. E nós estamos com uma equipe também nos ajudando em relação a isso. O Bruno, o Fernando e vários outros irmãos que estão mobilizando as redes e os irmãos e irmãs também para nos acompanharem nesse momento. Portanto, a você, o nosso boa noite, uma vez muito bem-vindo. Bom, nosso encontro aqui hoje é bem objetivo e eu penso em torná-lo bem dinâmico para que a gente possa estudar um pouco a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Portanto, eu quero convidar você aí da sua casa a acompanhar comigo a leitura dos 8 primeiros versículos. Nós vamos fazendo pausas e observando aquilo que nós podemos trazer também de questões práticas para a nossa vida. Não vai ser um estudo teológico, será um estudo, sobretudo prático, acerca daquilo que a comunidade da igreja em Colossos estava vivendo, passando, as suas dificuldades em relação àquilo que estavam querendo fazer com que vãs filosofias, ou seja, ensinamentos que poderiam manchar ou macular o ensinamento do Evangelho, a palavra da verdade, né, como é dito aqui também na carta aos Colossenses. Então, havia uma necessidade muito grande de expandir um certo domínio sobre o domínio de Cristo, no sentido de trabalhar o evangelho da verdade, ou seja, um evangelho que liberta o ser humano a ponto dele poder enxergar a vida, a sociedade e a relação com olhos não de domínio, não de força, não de superioridade, mas sobretudo do amor, sobretudo do serviço, sobretudo de uma conexão com uma identidade de uma nova vida. Até porque nós entendemos que a partir do encontro que se tem com Jesus, com a pessoa de Jesus, há uma necessidade óbvia, não de um remendo, não de um certo conserto, mas de um nascer de novo. Bem, ainda à guisa de introdução, é importante a gente salientar que a gente poderia separar a carta aos Colossenses em 3 partes, né? Que é uma exposição doutrinária até o versículo 5 do capítulo 2, depois vem algumas advertências contra erros de falsos mestres, falsos ensinadores que estavam querendo manchar a mensagem, e manchando a mensagem mudaria também a forma de viver na sociedade, na comunidade daqueles cristãos. E depois também, a partir do capítulo 3, você tem uma exortação prática a respeito daquilo. A comunidade em Colossos vivia uma comunidade muito dividida entre frígios e gregos, ou seja, para muitos considerado aquilo que era uma comunidade pagã, ou seja, uma região pagã. E quem levanta essa igreja nessa cidade não é o apóstolo Paulo. Tá? Nós vamos ver que é um discípulo dele, é um cristão chamado Epáfras. Epáfras testemunha daquilo que está acontecendo na igreja em Colossos para o apóstolo Paulo, e a partir desse testemunho, a partir desse contato das notícias, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses. Essa igreja é uma igreja altamente centrada na fé em Jesus, é uma igreja que ama e é uma igreja que possui uma esperança viva acerca das promessas de Deus em relação às questões futuras. Mas aí nós podemos nos perguntar, então, qual é o objetivo então dessa carta, já que a igreja está indo bem? A verdade é que os colossenses estão vivenciando ameaças diante daquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de vãs filosofias, ou seja, os ensinamentos de fora que poderiam deturpar a liberdade e a libertação também
a partir da pessoa de Cristo para o envolvimento com os outros, com a sociedade, consigo mesmo, com a sua espiritualidade, com a fé, enfim. Bom, diante dessa breve introdução, nós vamos começar a leitura aos Colossenses e, conforme vocês estão também notando, você pode manifestar a sua pergunta, tá bom? O nosso chat está liberado para a sua participação, ok? Bom, os dois primeiros versículos começam com uma saudação. A gente vai ver que a carta é muito parecida, inclusive, com as cartas gregas, as cartas tidas como pagãs, mas é óbvio que o conteúdo canônico, né, sagrado, diferencia-se muito. Então, a grande diferença está no conteúdo. E assim diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ou seja, ambos estão ali, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Bom, essa apresentação do Paulo, colocando como apóstolo de Cristo Jesus, e ele precisa fazer um destaque dizendo que é por vontade de Deus. E por que ele diz por vontade de Deus? Porque o apóstolo Paulo não andou com os demais apóstolos. Ele não caminhou com Jesus assim como os outros 12. E é importante a gente entender isso, porque nenhuma igreja ordenou o apóstolo Paulo. Nenhuma igreja enviou o apóstolo Paulo para ele fazer o que ele está realizando, o que fez no seu ministério. Ele teve, inclusive, uma grande dificuldade, uma grande barreira com a igreja em Jerusalém, né? E isso está bem posto e bem discutido na carta aos Gálatas, onde ele vai tratar. Ele é colocado como dúvida o seu apostolado. E ele tem, em diversos momentos, defendeu o seu apostolado, dizendo que não foi nenhuma igreja que o levantou, mas ele é apóstolo por causa de Deus, chamado de Deus. E esse encontro, a partir da caminhada na estrada para Damasco, onde ele tem o seu encontro com a pessoa de Jesus. E o que acontece aqui, portanto, é uma certa apresentação no seu apostolado, dizendo que ele tem uma autoridade para poder se dirigir à igreja, ensinar a igreja, exortar a igreja e pontuar algumas necessidades importantes de acordo com as demandas de cada uma delas. Portanto, o apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. E aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Por algumas vezes ele vai chamar os irmãos de santos, e está intimamente ligado com expressões do Antigo Testamento, só que no Antigo Testamento esse título de santos também é utilizado para a hierarquia celestial, para aqueles que estão próximos de Deus. Aqui os santos são os discípulos, são os membros da igreja, são separados por Deus para poderem viver de acordo com a vontade de Deus. E ele deixa uma saudação de graça e paz. Ora, paz também tem uma conexão com o Antigo Testamento, que vem da palavra shalom. Era muito conhecido nessa jornada teológica. E graça também. Graça que pode ser explicada de duas maneiras. A graça agora dispensada por um favor imerecido, a partir da salvação em Cristo, mas também uma saudação comum grega, né? Visto que essa é uma região onde há muitos gregos, frígios, enfim. E aqui, no versículo 3, ele começa a dar ações de graças. Damos sempre ação de graças, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Bom, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ouviu a respeito da fé dos colossenses.
Bom, se ele ouviu, significa, obviamente, que ele não esteve lá, mas ouviu de Epáfras e daqueles que caminhavam com ele, provavelmente. E aqui ele está dizendo que dá graças a Deus e em oração a Deus, desde que ouviu falar sobre a fé. Bom, aqui ele começa a destacar 3 palavras: a fé, o amor e a esperança. Bom, essas 3 palavras são importantes na teologia paulina e também no campo de interpretação dessa carta e daquilo que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar aos colossenses e destacar também. A fé está posicionada no encontro, na conversão, no contato com a mensagem do Evangelho, ou seja, a palavra da verdade do Evangelho. Isso aconteceu com cada um de nós também. A partir do momento em que nós nos convertemos a Cristo, conhecemos a Cristo, nascemos de novo, há, portanto, uma nova vida. E o que nós fazemos a partir dessa nova vida? Será que nos dias de hoje, e essa é uma questão para a gente refletir, há muitas pessoas, será que estão se envolvendo tão somente com uma classificação do ser evangélico? Porque nós temos visto, por exemplo, no censo, desde os últimos censos e das últimas pesquisas, um crescimento muito grande no número de evangélicos no país. E nós temos que nos perguntar, será que o evangelho cresce em números ou ele cresce apenas num lugar, que é no coração do ser humano? Porque a partir do momento em que nós notamos o crescimento tão grande de evangélicos no país, também temos que nos perguntar se o país tem melhorado em relação a isso. Porque se somos sal e terra, se somos sal e luz, né, nós temos que de fato fazer a diferença por onde a gente caminha, por onde a gente anda. Forma de raciocínio que a gente precisa entender que a fé nos leva e deve nos levar a uma prática de vida. A fé sem obras, como já dizia Tiago, ela é morta. E aqui ele vai trazer uma segunda palavra que é importante, que é a palavra amor. Ou seja, nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O amor é a presentificação dessa fé, é a encarnação dessa fé. É impossível que se passe pela pessoa de Jesus, pela fé em Jesus, e não vivencie o amor, não vivencie as questões práticas da vida. Não podemos entender o cristianismo como uma questão meramente teológica, como uma questão meramente teórica, como uma rinha, né, de debates teológicos entre calvinistas e arminianos e etc. Isso é uma questão passada. Nós precisamos entender que a nossa vida de fé é uma questão prática em amor, em serviço. Há muitas pessoas investindo seus tempos em discussões teológicas. Nós precisamos investir a nossa vida cristã em praticidade de vida, em praticidade de amor, em respeito ao outro, em serviço ao outro. Essa é a grande diferença, e é justamente assim que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo, quando temos amor uns pelos outros. É o amor de sacrifício, o amor de entrega, o amor de abrir mão, um amor onde nós nos solidarizamos com o outro. Por exemplo, esse tempo em que nós estamos vivendo de quarentena, de ficarmos em casa, estamos também provando o amor nosso pelas outras pessoas, não só pelas nossas famílias, mas por pessoas que nós nunca vimos na sociedade. Nós estamos nos guardando e mostrando também um pouco da nossa preocupação, da nossa solidariedade diante das outras pessoas. Não é falta de fé, é expressão de cuidado. E nós temos, portanto, de abrir a nossa mente para aquilo que é prático na nossa vida. O fato dos templos estarem fechados não significa que a igreja não está trabalhando. O fato dos templos estarem fechados não significa que a igreja deixou de adorar. O fato dos templos estarem fechados não significa que nós estamos impossibilitados de crescer e amadurecer na nossa espiritualidade, nos nossos relacionamentos com familiares, até porque
hoje em dia, os mecanismos de redes sociais possibilitam esses novos encontros. Portanto, que a gente possa entender que a vida prática ela precisa ser encharcada desse amor e solidariedade cristã. Portanto, nós que passamos pela fé em Cristo, não podemos nos alienar da sociedade nesse sentido do serviço, do amor. Nós temos que nos preocupar com a sociedade, nos preocupar com as pessoas e demonstrar a nossa fé de acordo com a nossa prática. E o texto continua dizendo, por causa da esperança, essa esperança não significa será que vai chegar lá? Será que vai dar certo? Não, essa esperança é algo garantido por Deus. Ou seja, é um aguardar, crendo de que aquilo irá acontecer. Portanto, os cristãos vivem com o pé no chão, na realidade, mas com os olhos também para o futuro garantido, e como nós vamos ver ao longo dessa carta aos Colossenses, pela ressurreição de Cristo. A carta aos Colossenses valoriza muito o corpo de Cristo, a humanidade de Cristo e também a divindade de Cristo. Mas é importante que a gente demarque isso, porque há muitas pessoas que vão desconsiderar a potência do corpo morto e ressurreto de Jesus também durante essa carta. Portanto, não perca a visão de que se você passou por Cristo e tem uma nova vida, a sua vida precisa ser marcada pelo amor, e a gente sabe também que uma vida marcada pelo amor pode ser uma vida marcada também pelas dificuldades, os desafios, pelo sofrimento, porque a vida que nós vivemos é uma vida marcada também por injustiças, por grandes barreiras, por grandes dificuldades. Mas quando isso nos sobrevém, a gente aciona na nossa memória, no nosso coração, a esperança de algo que está garantido. Portanto, o Evangelho ele traz a nós a esperança de algo que está garantido. Grave isso. E aí, queridos, partindo já quase para a nossa conclusão, no versículo 6, ele continua dizendo: como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, ou seja, a palavra da verdade, do Evangelho, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, essa palavra da verdade, essa palavra missional, essa palavra que irrompe barreiras, muros e que constrói pontes para a transformação de vidas, para a edificação de vidas, para a libertação de medos, de consciências, de alienação religiosa, de qualquer tipo de institucionalização da fé na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso coração, e permitir que a gente tenha uma relação com um Deus que é livre, que não está aberto a qualquer tipo de cabresto, a qualquer tipo de intencionalidade de domínio da igreja sobre ele, mas que nós podemos, portanto, compreender pela audição e da experiência com esse evangelho da fé, da verdade. E esse evangelho é o que dá fruto, somos fruto dessa palavra da verdade. E nós somos também fruto e somos ponte para que esse evangelho possa crescer em outros lugares. Ou seja, não podemos bater no peito e nos ver como responsáveis e nos sentir extremamente honrados por isso, porque isso tudo é mérito dessa palavra da verdade. E aí, agora sim, partindo para o final, ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, ou seja, diácono de Cristo, o qual também nos relatou, ou seja, ele conta, assim como ele está dizendo aqui no versículo de número 4, né, nós ouvimos falar sobre a fé, relatou do vosso amor no Espírito, ou seja, essa relação espiritual a partir de Jesus. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis
no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui é muito curioso, porque aparentemente isso aqui chega até nós como uma questão teórica. Só que conhecimento, compreensão, sabedoria, elas estão ligadas nessa carta intimamente com a experiência da fé. Porque nós conhecemos a Deus não apenas no sentido teórico de ler sobre as Escrituras, mas nós conhecemos a Deus a partir do momento em que praticamos aquilo em que Deus nos instrui no seu caminho. Portanto, conhecer a Deus significa amar as pessoas, viver uma vida digna. Conhecer a Deus não significa apenas teologizar sobre Deus. Não significa defender doutrinas sobre Deus, ser advogado de Deus. Não significa brigar com as pessoas por causa de Deus, mas significa colocar em prática a nossa devoção a Deus, o nosso amor às pessoas. E aí no versículo de número 10, ele vai explicar o motivo, porque há uma necessidade de conhecer, de ter sabedoria, de ter compreensão de Deus. Ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ou seja, é uma expressão de vida, de relacionamento. Não tem nada a ver com uma questão de enclausuramento da fé. Nós não somos uma ilha, nós somos pessoas que precisam se relacionar umas com as outras, e a partir disso nós demonstramos o nosso conhecimento a respeito de Deus. E aí ele diz, olha, viver de modo digno, para o inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pessoas que conhecem a Deus, que estão se envolvendo cada vez mais no sentido de compreensão e sabedoria de Deus, precisam entender que o objetivo é viver de modo digno, que agrade a Deus e servindo as pessoas, amando os santos, amando o próximo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui nós encerramos esse pequeno trecho, né? Nós íamos até o versículo 8, fomos até o versículo 12, a respeito dessa pequena introdução ainda sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria aqui de enfatizar essas três palavras: a fé, o amor e a esperança. A fé no sentido de um conhecimento e uma nova vida. O amor no sentido de uma encarnação a respeito do nosso contato com Cristo. Onde nós devemos melhorar essa encarnação do amor. Pode ser na sua família, ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor filha, um melhor funcionário, enfim. Nós precisamos atentar para as nossas ações, para as questões práticas, para as questões que são simples. E para nós, aparentemente, isso é quase que chover no molhado, mas exatamente pela repetição, e é uma questão pedagógica isso, que isso vai encharcando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a gente não possa perder de vista jamais essa necessidade da gente compreender que aqueles que passaram por essa fé precisam acionar as suas mãos para o serviço, para o amor, sem perder de vista aquilo que já está garantido a nós. Eu me recordo que no sermão da 60ª, do Antônio Vieira, ele falando sobre o sermão do semeador, a parábola do semeador, ele dizia que o semeador semeava com as mãos. Ou seja, a semente é a palavra. As mãos simbolizam o serviço. Ou seja, nós semeamos a mensagem não apenas com os lábios, mas semeamos também com as mãos. Semeamos com o serviço. Portanto, que esse tempo seja uma oportunidade da gente refletir
e da gente também melhorar a nossa vida de servos, nossa vida de gente que vai espelhar a vida de Jesus também, ok? Bom, eu acho que nós não temos nenhuma questão posta, né? Nenhuma pergunta. Acho que não. Ok. Bom, nós vamos encerrar então com uma pequena oração, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesse canal de transmitir essa mensagem de esperança, uma esperança garantida, ok? Vamos orar. Deus abençoe a nossa vida, obrigado por esse espaço e que a Tua graça possa alcançar a todos os irmãos, todas as irmãs, todas as famílias que acompanharam esse estudo e que nós também sejamos ponte, ferramenta dessa graça, desse evangelho, a palavra da verdade que traz esperança ao nosso coração. Obrigado pela Tua graça que nos alcança e que nos permite viver uma vida solidária. Abençoe a Tua gente e abençoe a todos aqueles que nos cercam. Nós oramos não só por nós, pelo Brasil e pelo mundo também, e pedindo a Tua graça para nos alcançar de forma muito especial. E que o Senhor também nos dê ferramentas, abençoe também a ciência, a fim de que ela seja um braço do Senhor aqui na terra para abençoar outras tantas pessoas. Abençoe o sistema de saúde nosso, os médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham também na higienização de ambientes assim, momentos tão difíceis, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-los todos. E nós oramos com muita gratidão em nome do Teu Filho amado. Amém. Ok, queridos? Deus abençoe a todos e até nosso próximo encontro.